Visitávamos os nossos pais como quem ia olhar os miúdos na creche. Porém, tudo era oposto da creche. Ao invés de vida, tinha sobrevivência. Em vez de gritos de alegria, eram gemidos. Em vez de sonhos, havia esperas, murmúrios, desabafos, lágrimas. Ao invés de brinquedo, havia uma senhora que passeava nenuco, aquele boneco que parece gente. Um lar com doentes de Alzheimer é um lar com vidas passadas. Aos que teimam em ir trabalhar, aos que passam tempo a carpir os mortos que já se foram na infância, aos que chamam pela mãe, aos que embalam os filhos que já são pais, e a filhos, como nós, que perdidos no cenário do lar, a cada visita perdem um pouco mais daqueles que um dia deixaram. A evolução da doença leva a todos os limites, roça todos os sentimentos e chega a colocar em causa alguns afetos. A perda da dignidade é obscenamente evolutiva e depressiva. Chega ao ponto da ruptura. A minha mãe estava sempre na mesma, sempre andando, fazendo nozinhos nos pacotes. Quando sentada, a manta sobre as pernas, as mãos com suas veias visíveis, zangadas e cansadas. Perdeu o brilho no olhar e somente nos olhos que se percebia a vida. Ainda a vida, lá longe, numa memória que trai e se revela em retalhos espaçados, plenos de hiatos. Era o mesmo olhar que fui perdendo, por já não saber quem eu era, por ser órfã sem ser. A minha mãe com a doença de Alzheimer e o meu pai sucumbindo de saudade, amor e indignação. Um dia eu vi um adulto que chorava pelo seu pai, que morreu, e eu pensei, ele olha para o céu e sabe que o pai em algum lugar está escutando, ou ao menos ele pensa que o pai está escutando. E eu, que não sei onde a minha mãe está? A saudade que dava eu não sabia bem o que era, então eu pensei, agora que eu sei o que é que se chama dor, certamente é isto que se chama Alzheimer. Olá! Hoje a minha intenção é olhar com muito carinho para as pessoas que acabaram de receber a hipótese do diagnóstico da doença de Alzheimer. Eu venho percebendo que os filhos costumam ter as mais diversas reações. A primeira é a perplexidade. Então a pessoa que acaba de receber a notícia passa por enfrenta uma situação de pânico, né? E eu posso perceber também que alguns filhos, eles tentam restaurar a vida daquele que lhe foi muito valioso. Então, a minha mãe era importante para mim, é importante para mim porque ela me cuida. Ela é importante para mim porque ela cuida da minha parte financeira, ela cuida da minha parte amorosa. Enfim, ela tenta restaurar aquilo que lhe é muito valioso. Por outro lado, eu percebo uma necessidade um medo de enfrentar. Às vezes eu penso que o pai na infância não autorizou esse filho a ser adulto. Então, quando chega na senilidade, o filho olha para o pai senil e diz assim, e agora? O que é que eu devo fazer? Que médico eu devo levar? Que diagnóstico eu enfrento? O que é que está acontecendo com você, meu pai? Me autorize ser seu cuidador. Outra reação que eu também percebo, e agora nós passamos pelo 15 de junho, que foi o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso, são os filhos magoados. Outro dia eu gravei até um vídeo que falava sobre isso. Os filhos, às vezes, passaram por opressão que o próprio pai fez. E na adolescência, na infância, cresceram nesse universo. E o que acontece é quando ele chega na fase do cuidar, ele diz, agora é minha vez. E isso não justifica, porque você tem processos psicoterápicos que você pode fazer, você pode rever alguns valores, algumas questões, e se possível, se não consegue amar, tolere, cuide,
A tolerância é um desdobramento do amor. Mas eu começo a perceber essa iniciativa de agredir, né, de primeira. Outra coisa, às vezes o cuidador imediato, ele não consegue delegar funções. Só eu não banho muito bem, só eu alimento muito bem, só eu sei fazer. Então eu tenho muito cuidado com os primeiros momentos, com o processo do receber a notícia, porque os filhos, eles têm uma dificuldade muito grande, enfim, de olhar o debruçar do pai. Então começam as fugas, começa a haver uma coisa de como se ele não conseguisse observar o enrodilhar do pai naquela doença. E quando você precisa formar uma ideia de que a doença de Alzheimer, ela não é uma doença terminal, que você vai passar alguns meses. Ela dura de 7 a 10 anos. E isso quer dizer o quê? Perda de liberdade, readaptação do ambiente doméstico, você tem que colocar barras, você tem que refazer o piso, né? E fora os conflitos familiares que começam a surgir. A dependência por ser permanente, você precisa de informação, né? Você precisa de livros, você precisa de grupos de apoio. Nós temos aqui a ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer, que nos ajuda muito. Nós temos 2 sedes, uma no Hospital Universitário e outra em Jaraguá. É preciso enfrentar, é preciso olhar quem vai cuidar da parte financeira. E o principal é como fazer para que os filhos ou os parentes ajudem. Eu costumo acompanhar famílias e assim, às vezes as famílias moram em outros estados, né? E aí você precisa fazer, por exemplo, uma tabela mensal. Tal mês você é responsável pelo nosso pai, o outro mês sou eu, o outro mês... Se essa família mora perto, vamos dividir por dia, porque não é fácil. O acompanhamento está o tempo todo plugando. São perguntas muito fortes, como se, por exemplo, que dia é hoje? Que data é hoje? Você é filha de quem? Quando eu volto para casa? Então, a gente precisa entender que o amor, ele é espontâneo, mas cuidar é um ato de amor. No entanto, reconhecer os limites também é um ato de amor. O tempo, ele é atroz, e a vida dos filhos daquele que tem a doença de Alzheimer é uma vida ativa. É uma vida, em média, de uma pessoa, filho de uma pessoa de 65 anos, em torno de 40. Então, ele está em franca atividade profissional. E aí, todos eles vão ter um motivo, ou uma série de motivos, para explicar a sua vida, a sua forma tangencial de enfrentar o problema. Eu entendo que o amor realmente ele é espontâneo, mas é como eu disse, precisamos reconhecer os nossos limites.